Queridos, eu quero compartilhar uma palavra para o seu coração, e eu tenho certeza que vai ser resposta de Deus para algumas pessoas. O tema dessa noite é: quando o céu parece estar em silêncio. Tem episódios e momentos da nossa vida que a gente entende que às vezes são bons bocados que a gente passa, e essas situações muitas vezes elas geram a gente uma percepção, um sentimento que Deus não responde oração, que nós estamos esquecidos, ou que a nossa oração não tem passado do teto. Eu quero compartilhar um texto ao coração de vocês e me trazer uma reflexão em cima disso, que eu tenho certeza que o Pai vai falar ao teu coração hoje. Fala para alguém perto de você: você não está aqui por acaso. Fala: o Senhor tem resposta para a tua vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. A tua presença é real aqui nessa noite. O Senhor sabe, Deus, que cada um que está aqui e que nos assiste, se veio até aqui hoje é porque precisa de uma direção. Essa pessoa que está no YouTube ali acompanhando, meu Pai, é porque ela precisa de uma palavra. E a nossa oração é que o Senhor fale conosco de uma maneira muito específica nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Uma vez, quando eu estava lendo esse texto, e Davi, ele deixa entender isso. Ele fala uma frase: parece que Deus virou as costas para mim. E a partir dessa frase eu escrevi essa mensagem um dia. E eu creio que é tanto de Deus, que Deus quer falar tanto com você hoje. Não era para mim estar pregando hoje. E de última hora eu vim para pregar. E quando essas coisas acontecem, sabe quando você entende muito claro que de repente Deus tinha uma palavra específica para o coração de quem está sentado, de quem está ouvindo, de quem vai estar, sabe, com os ouvidos abertos? Eu quero que você acompanhe comigo em Salmos 22. Eu quero ler do 1 ao 3, Salmos 22, do 1 ao 3, diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de me salvar? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Somente até aí por enquanto. Eu acho que todo cristão já fez uma pergunta em algum momento da sua vida. Aquele sentimento: puxa, parece que Deus está tão distante, parece que Deus virou as costas, Deus não está me ouvindo. E nesses momentos a gente não faz essa oração para que todo mundo ouça. A gente tem esse sentimento, essa percepção, quando a gente está no nosso quarto, quando a gente está numa madrugada orando, quando a gente está, às vezes, sozinho, na beira da cama, ajoelhado, quando a gente pega o travesseiro, coloca a cabeça no travesseiro. É normalmente nesses momentos que a gente tem esse tipo de sentimento e de oração que a gente faz. Poxa, parece que Deus está tão distante, tão longe. E eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre algumas vezes que a gente sente o silêncio de Deus. Esse texto é um texto onde ele é considerado um texto messiânico, um texto profético, um texto que, quando Jesus veio à terra, ele repete esse texto em oração. Então nós vemos isso sobre Davi e também vemos isso acontecendo sobre Cristo. Davi, quando ele
aqui na verdade é uma oração com um derramar de coração. Quando ele faz isso, pode ter sido em dois momentos da vida de Davi. O primeiro momento, quando ele começa a sofrer perseguição do rei Saul, e Saul começa a perseguir ele e querer acabar com a vida dele, mesmo ele tendo se levantado, matado Golias, sido fiel, ser um cara leal, mesmo tudo isso, Saul se levanta e quer matá-lo, e persegue. E num dos momentos de mais aflição dele, ele pode ter orado: meu Deus, o Senhor esqueceu de mim? Ou também, outros acreditam que Davi fez essa oração quando o seu filho Absalão se levanta e quer usurpar o trono, e logo, por levantar toda a rebelião em Israel, ele sofre a consequência disso, sendo morto. E Davi sente muito a morte dele. Então, a gente entende que, independente da situação, isso não é a discussão que eu quero entrar aqui, mas a reflexão que eu quero trazer é que foi escrito num momento de muita dor, naqueles momentos que a gente sente que parece que Deus está longe. Quem aqui um dia já sentiu que Deus estava longe de você? Então eu acredito que Deus vai falar com o teu coração. E eu preciso liberar uma palavra sobre a tua vida. Nem todo silêncio de Deus significa ausência de Deus. Nem todas as vezes que você sentir que parece que Deus está distante, significa que Ele está ausente. A primeira coisa que me faz olhar para esse texto, e uma palavra que me chama a atenção, é quando Davi diz assim: Senhor, o Senhor me abandonaste. O significado dessa palavra abandonaste é o mesmo sentido da ideia de deixado para trás. Você já foi deixado para trás alguma vez na vida? Quando eu estava estudando sobre isso, uma das primeiras memórias que eu tive quando eu era criança, assistindo aquele filme que passava todo final de ano, Esqueceram de Mim. A família toda pega, monta no carro, vai sair de viagem, e o menino que era arteiro está lá escondido no sótão. De repente a família vai e ele fica. E é muito ruim ser deixado para trás. Eu me recordo uma vez, eu jogava bola ainda, e eu lembro que, sabe aquela fase de menino? E aí o treino não, tinha um jogo que ia acontecer, né, na cidade de Bebedouro, e o ônibus ia sair para lá. E aí me liga uma menininha. Aí ela começa, e sabe quando você se perde no telefone, no horário? E conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Eu falei: não, ninguém vai sair sem eu. Estava se achando, né? Ninguém vai sair sem eu. Na hora que eu bati o olho, eu falei: 1h30. Falei: tô indo. Não tem na bicicleta, e fui. Depois de 10 minutos cheguei lá. Cadê o ônibus? O ônibus não estava mais lá. E é tão ruim a sensação de ser deixado para trás. Então, quando a gente olha para esse texto, nós conseguimos compreender o sentimento de Davi, de abandono. Tipo assim, o deixado para trás, ele fala de uma forma muito abrangente. É como se, imagine o ônibus saindo, o irmão da esquerda montou, o da direita montou, o de trás montou, o da frente montou, e você não foi chamado para entrar, e o ônibus parte sem você. É esse sentimento, tipo assim, o Senhor abençoou ele, o Senhor abençoou o outro, o Senhor guardou aquele, o Senhor fez na vida do outro, mas na minha não fez.
Esse era o sentimento dele, de abandono. Só que a gente precisa olhar para esse salmo num todo, entender que da forma que ele começa não é a forma que ele termina. A forma que ele começa não é a forma como ele termina. E eu quero falar com você hoje dos silêncios que acontecem sobre a nossa vida e como nós podemos quebrar os silêncios de Deus. Porque é possível. Existem silêncios na nossa vida, por exemplo, em Isaías, em Oséias, capítulo 5, versículo 15, diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam como culpados e busquem a minha face. Tem silêncios de Deus que acontecem sobre nós por causa do nosso pecado, porque o nosso pecado faz separação de nós e Deus. Toda vez que você cai no pecado, toda vez que você vive uma vida pecaminosa, você pode entrar numa estação do silêncio, porque nós nos sentimos indignos. A vida do pecado, ela nos torna como se tivesse com o ouvido tampado para a voz de Deus. A gente perde a percepção espiritual, a gente perde vontade de estar na presença. Então tem silêncios de Deus que ele é causado pelo pecado. Toda vez que você permitir o pecado de ganhar força no seu coração, prepare-se. Você pode se tornar uma pessoa que vai estar num ambiente da presença, da glória de Deus, e estar frio. Ser aquela pessoa assim: estou aqui dentro, não estou sentindo nada, não consigo sentir Deus, não consigo ouvir Deus. Mas o fato desse silêncio pode ser o fato do pecado, que você tem vivido uma vida longe, uma vida distante, uma vida onde o seu coração não se rendeu ao Senhor, e você não consegue sentir Ele. Sabe, se você entra nesse grupo de pessoas, é importante você avaliar a tua vida e entender que antes dele te encher, você precisa se esvaziar. Você não vai ser cheio se você não se esvaziar de si mesmo, dos pecados, do seu eu. Você não vai conseguir ouvir Deus com clareza, porque o pecado é aquele barulho em volta, é o ruído que atrapalha você ouvir a voz de Deus clara para a sua vida e a direção para Ele. Por exemplo, tem pessoas que não se firmam nunca, mas qual é o motivo? É porque Deus não quer falar com você, não quer te usar? Não, às vezes está precisando uma coisa: esvaziar de si mesmo. Como em Oséias, aqui o Senhor usando ele diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam culpados e busquem a minha face. Deus usando a vida do profeta. Quando a gente olha para a vida desse profeta, a gente vê que Deus manda ele casar com uma prostituta para ele ilustrar uma coisa: como o profeta sendo reto, casado com uma mulher torta, ilustrando Deus se relacionando com Israel, um povo pecaminoso. E a direção era: voltem, reconheçam os culpados, achem os erros, achem as falhas e busquem a minha face. Então você quer romper o silêncio de Deus por causa do pecado? Reconheça, volte para o lugar onde você errou e busque a face dele. Aqui está uma sequência de coisas que pode romper o silêncio de Deus para a tua vida por causa do pecado. Talvez você está vivendo uma vida pecaminosa. Então o que cabe a nós? Reconhecer: realmente eu estou errado. É quando a gente entra naquela fase que a gente joga as desculpas de lado, onde a gente entra naquela fase que a gente reconhece que de fato a gente precisa dobrar o nosso coração, curvar a nossa vida, porque às vezes nós somos peritos em arrumar desculpas por causa do nosso pecado. Deus conhece o meu coração, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe que eu amo Ele, mas eu também amo esse pecado. Entenda uma coisa: Ele não divide a glória dele com ninguém. Se você quer relacionamento, rompa com o pecado, volta para o lugar onde você errou. Quer dizer, o arrependimento aponta realmente para nós voltarmos aonde nós caímos. Eu não sei porquê, queridos, talvez tem pessoas aqui que já viveram uma vida de intimidade com Deus, mas hoje tem vivido período de silêncio. E a palavra de Deus diz assim para você: volte aonde você caiu.
Volte aonde você errou. Volta para lá. Olha o lugar aonde você tropeçou. É no mesmo lugar que você tropeçou que você tem que se consertar. E arrependa-se. Isso vai trazer o quê? Limpeza, como se fosse limpeza para os teus ouvidos e olhos espirituais. E você vai romper o silêncio de Deus. O silêncio de Deus pelo pecado é rompido pelo arrependimento. Posso ouvir um amém? Agora, existe o silêncio de Deus que tem um propósito. Quando nós olhamos Jesus no Getsemane, Jesus ora, Jesus chora, Jesus sua sangue, mas o Pai permanece em silêncio. O cálice, ele diz assim: se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas o cálice não foi removido, porque havia um propósito maior. Era como se Deus, quando Deus não remove o cálice, Ele estava dizendo assim para Cristo: existe um propósito maior, você tem que passar por isso. Você não está entendendo. Isso nos comunica algo. Quando o nosso silêncio existe um propósito, a gente não sabe o porquê, a gente quer que afasta da gente, a gente não quer viver isso, mas é como se Deus estivesse falando hoje para você: hoje você não entende, mas existe um propósito. O silêncio tem um porquê. Esse sentimento tem um porquê. Tem respostas que a gente não teve, tem respostas que a gente não viu, mas tem um porquê. Nós não conseguimos entender. Quando a gente está vivendo a fase do silêncio, meu Deus do céu, que fase terrível. É muito complicado viver esse período. Mas quando passamos por isso e existe um propósito, quando chega o tempo do cumprimento do propósito, é como se a gente fizesse um download, baixasse todas as informações. Faz sentido. Se eu não tivesse passado por isso hoje, como que eu estaria vivendo isso na minha vida? Escute uma coisa: tem coisa que você não entende hoje, e você não precisa entender. Eu vou repetir: tem coisa que você não está entendendo, mas também você não precisa entender. Para de querer entender. Apenas passe pelo processo. Apenas entenda que existe algo maior. E vai ter uma hora que você vai entender. Vai ter uma hora que você vai compreender, vai fazer sentido. E você vai falar assim: meu Deus, faz sentido. Faz sentido. Quando eu olho para alguns silêncios que eu vivi na minha vida, sabe, é tão interessante hoje que quando o silêncio de Deus rompe e algumas coisas começam a ganhar sentido, a gente começa a pensar lá atrás. Tem coisas que eu vivi no silêncio de Deus por anos e anos e anos e anos. Hoje estava brincando, né? Mas na hora que eu estava na consulta, eu busquei uma foto para mostrar para o médico. E na hora que eu estava buscando uma foto antiga, de uns 10 anos atrás, e aí eu estava mostrando para ele, mas foi a cada vez que eu fazia assim com o celular, e eu olhava para todas aquelas fotos, me veio memórias. E quando vinha aquelas memórias, eu olhava para aquilo e falava assim: eu não acredito que eu aguentei tudo aquilo. Eu não acredito que eu passei por tudo. Não parece que eu passei isso. Mas ali, e depois eu estava numa situação de aconselhamento, e eu comecei a dar direções, aconselhar, apontar caminho. Mas sabe quando faz assim, fala: se não fosse aquilo,
eu não seria capaz de poder ajudar pessoas assim hoje. Então a gente não entende mesmo, só que a gente gasta muita energia querendo entender. Uma coisa precisa ficar claro hoje ao teu coração: você não precisa entender tudo, você só precisa confiar que existe um propósito maior. Porque quando Cristo está no Getsemane, quando Ele está chorando, suando sangue, pedindo para o Pai afastar o cálice, Ele, por ser o Cristo e Filho de Deus, Ele já tinha a consciência que existia um propósito maior. E foi a consciência de existir um propósito maior que fez Ele aguentar tudo aquilo. Então uma coisa precisa ser despertada na gente: existe um propósito maior. O silêncio que você está passando hoje, existe um propósito maior, muito além do que você possa imaginar. Eu acredito que você já esteve na escola um dia. O professor fala, você está na sala de aula, ele está falando: olha, quando a gente está lá, né, no começo, 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 2 igual a 4. Aí chegou a hora de ter a prova. Quando chega a hora de ter a prova, o professor se cala e o aluno não ouve mais a voz do professor. O aluno não ouve mais a voz do mestre. Então tudo que ele ouviu tem que ser bagagem para ele aguentar a prova. Tem horas que a gente ouve, armazena, aguenta conteúdo, segura conteúdo, mas aquilo só serve para uma coisa: para que na hora que a gente está no meio da prova, tudo que o mestre falou seja o suporte para que a gente consiga passar pela prova. O que eu faço quando Deus fica em silêncio? Eu lembrei de um exemplo que eu vivi com o Lipe. Quando ele estava um pouco mais novo, toda criança tem aquela fase, né? Ah, mas eu sei. Mas... Todo mundo já viveu isso um dia na vida, sim ou não? Ele estava um dia teve um episódio que ele treinava futebol, e aí ele estava nervoso, que tinha dado errado o negócio no jogo. Aí eu fui falar para ele, eu falei assim: filho, não faz assim, faz diferente. Ele: não, eu não sei o que e tal. Ele foi ríspido. Aí eu virei para ele e falei assim: ignorantes precisam ser ignorados. Não falo com você, se vira. Aí daqui a pouco passa um tempo, ele: ô pai. Eu olhava: você não quer minha opinião? Não falo com você. Ô pai, ô pai, ô pai. Até que passou um tempo, aí ele veio chorando: ô pai, me perdoa, fala comigo. E o que mais me chamou a atenção e me gravou foi uma fala que ele disse. Ele disse assim: pai, eu preciso da tua orientação, porque tudo que você fala é para o meu bem. E aí eu olhei, falei assim: então eu vou falar para você, eu vou falar o que você tem que fazer. Então o que eu faço quando eu estou vivendo o silêncio de Deus? A primeira coisa, grave isso e repita: continue clamando. Continue clamando. Quando você está vivendo esse período da sua vida, continua clamando. Salmos 22:11 diz assim: não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me ajude. Será que tem alguém vivo nesse lugar? Não, pera aí, rele em alguém, vê se alguém está vivo aqui, já chegou nessa noite.
Quando o silêncio está na sua vida, você está vivendo o período do silêncio, sabe o que você vai fazer? Continue clamando. Abra a tua boca, continue clamando. Davi, ele começa dizendo: o Senhor me abandonou e tal, mas no versículo 11 ali ele diz: não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que possa me ajudar. Quer dizer, Senhor, por mais que eu corra, por mais que eu me sinta sozinho, ninguém pode me ajudar, somente o Senhor pode me ajudar. No versículo 19 ele diz: mas tu, Senhor, não fiques distante de mim, ó minha força, vem logo me ajudar. Quer dizer, no 11 ele clama, mas no 19 ele continua clamando. Eu vou dizer para você, se você clamou e o silêncio não rompeu, continue clamando, continue clamando, continue abrindo a sua boca, continue chegando diante de Deus, continue derramando o seu coração diante de Deus. Continue clamando. É isso que você faz quando você está vivendo o silêncio. Quem conhece Deus continua orando, mesmo quando não está ouvindo a resposta. Aleluia. Pergunta para a pessoa assim do seu lado, ou melhor, pergunta para mim, vai, para mudar um pouquinho. Fala: o que mais, pastor, que eu faço quando eu estou no silêncio? O que mais, pastor, eu faço quando eu estou no silêncio? Ah, peraí, dá para ser melhor, né? Diga assim, ó: pastor, o que eu faço mais quando eu estou vivendo o período do silêncio? Você vai continuar adorando. Amém. Aleluia. Você vai continuar adorando. Amém, Jesus. Paulo e Silas, por ser fiel, por honrar a Deus. Paulo, por uma visão, por um propósito, Deus manda ele para um lugar, para ele ser boca de Deus na vida de alguém, e ele não sabia onde, ele não sabia para quem, ele não sabia o lugar, ele só sabia que tinha que ir para Macedônia. Mas quando ele chega lá, por pregar a verdade, ele vai parar dentro de uma cadeia. Ali dentro daquela cadeia, você sabe o que ele faz? Ele continua adorando. Ele continua adorando. Ele abre a boca dele, ele continua adorando. Porque uma hora o silêncio se rompe. Uma das coisas que vai acontecer com você quando você está em silêncio, vivendo o período de silêncio, o diabo vai querer mudar a sua canção. No período do silêncio, ele vai querer mudar a sua canção. Ele vai querer o que sai dos seus lábios, mudar o que sai dos seus lábios. Por isso, quando você está no período do silêncio, continue adorando. Continue, persista. Na dor, na injustiça, no medo, em todas as fases da sua vida, continue adorando. Continue. Você não vai mudar. Você não vai permitir o diabo de trocar a canção que vai sair dos seus lábios. Porque no momento do silêncio, ele vai querer trocar o louvor e a adoração por uma festa sertaneja. Por um momento do silêncio, ele vai querer fazer você voltar para as rodas que você estava. No momento do silêncio, ele vai querer levar você em ambientes para você cantar canções que você já deixou de cantar um dia. No momento do silêncio, você não vai permitir o inimigo trocar a canção que vai sair dos seus lábios. Você vai continuar adorando. Você vai continuar adorando. Você vai abrir a sua boca no pior momento da sua vida e vai adorar. Só bate um lá para mim, lá maior. Te louvarei. Você vai dizer isso, não importa. Não importam as circunstâncias, adorarei. O quê? Somente a ti, Jesus. Você vai dizer isso no pior momento da sua vida.
Ele não vai roubar a canção que vai sair dos seus lábios. Amém. Aleluia. Ele não vai roubar a canção que vai sair dos seus lábios. No dia de dor da sua vida, Ele não vai roubar a canção que vai sair dos seus lábios. Se você crê o que Deus está falando, levanta a sua mão e diga assim: o inimigo não vai roubar a canção que vai sair dos meus lábios. Oh, levante a tua mão e diga mais uma vez: te louvarei. Não importa. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu vou dizer para você, o silêncio não é o final da história. Eu comecei dizendo isso, o silêncio não é o final da história. Não foi como começou que vai terminar. Alguém que está aqui precisa ouvir isso. O início não vai determinar o fim dessa estação da sua vida. O silêncio não é o final da história. Versículo 24, no capítulo 22 diz assim. Gente, é muito lindo de olhar isso. Davi, no último versículo deste salmo, diz assim: pois ele não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Pera aí, meu Deus do céu. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui, mas você está entendendo, me ajuda, glorifica a Deus, abra a tua boca. Eu vou repetir isso. Termina dizendo assim: pois ele, Davi dizia assim, pois ele não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto. De quem que ele está falando? Mas ouviu o seu grito de socorro. Ai, meu Deus do céu. Eu vou. Fica de pé, para parecer que está acabando, vai. Deixa eu te falar uma coisa. É aquela oração que ele está falando de quem? De quem? Dele mesmo. Ele está falando dele mesmo. Ele está dizendo assim: ele não menosprezou e nem repudiou. Quer dizer, o repúdio é aquele negócio assim: sai para lá, não quero, sai para lá. Deus não fez isso. Davi diz assim: ele não menosprezou, quer dizer, ele não descartou o que eu estava orando, e nem me mandou para longe, mas ele ouviu o grito de socorro. Como começou, não vai ser a mesma forma que vai terminar. O silêncio de Deus vai romper sobre a tua vida. Talvez você vai ser alguém, porque tem coisas, eu vou falar algo aqui pela fé e é algo profético, porque você pode falar isso no final da sua história, mas você pode também falar isso depois de uma experiência de fé muito grande com Deus. Porque fé, na verdade, e uma experiência real com o Espírito Santo, quem já teve sabe disso. Porque tem dia que você chega num culto arrebentado, destruído, esfalecendo. Você chega diante de Deus precisando de uma resposta.
Você vai para uma sala de oração, para o seu quarto, com o coração quebrado. Se você já teve essa experiência, você vai entender o que eu vou te dizer agora. E eu acredito que Deus vai fazer isso hoje com pessoas aqui. Porque mesmo antes dos seus olhos verem concretizando aquilo que aconteceu, você sai do lugar da oração convicto que já aconteceu. Eu vou repetir isso aqui, porque tem gente que precisa entender. E eu vou ser mais específico ainda o que Deus está falando. A convicção de que Deus ouviu o teu grito de socorro e que Ele não menosprezou o teu tempo de sofrimento, ela não vai vir quando você ver as coisas acontecendo, ela já vai surgir antes mesmo de acontecer. Porque quando nós derramamos o nosso coração diante dEle, quando nós vamos para Ele e colocamos o nosso tudo, depositamos toda a sinceridade da dor que nós sentimos diante dEle, é nesses momentos que mesmo antes de acontecer o que a gente está buscando, já passa a acontecer dentro de nós primeiro. Por isso eu quero dizer algo para você, e se você crê, você não está aqui por acaso hoje, você está aqui porque Deus queria que você ouvisse uma mensagem. Como começou não vai ser como vai terminar. O silêncio de Deus vai se romper sobre a tua vida, e você pode sair daqui com a convicção hoje plena, dentro de você queimando, que Ele ouviu sim o seu grito de socorro. Você precisava ouvir isso hoje, porque o silêncio de Deus vai se romper. Você vai ouvir a voz dEle de novo, você vai se relacionar com Ele de novo, você vai ter experiência de novo. Porque na verdade Deus não mudou, mas quem mudou foi Davi. Deus estava exatamente no mesmo lugar, mas quem precisava de uma experiência e ter essa convicção era Davi. Deus continua no mesmo lugar. Quem precisa da experiência e da convicção somos nós. Você vai sair daqui com essa convicção hoje. Se você crê nessa palavra, feche os seus olhos, levante a sua mão mais alto que você puder. Se você pode, faça como Davi. Talvez ele precisa ouvir dos seus lábios que você não aguenta mais o silêncio, que você não aguenta mais não ter respostas, que você não aguenta mais não ter direção, que você não aguenta mais não ter relacionamento. Deixa Ele ouvir dos seus lábios. Você não precisa gritar para todo mundo ouvir em detalhes, mas você pode sim levantar as suas mãos, abrir a sua boca e falar: Senhor, meu Deus, eu estou aqui. Quebra o silêncio, rasga os céus e fala comigo hoje. Eu preciso sair daqui convicto como Davi. Ele saiu com a convicção de que o Senhor não rejeitou, repudiou o aflito ou o sofrimento. Eu vou dizer para você, vai terminar em triunfo, não vai terminar em silêncio, não vai terminar em dor, vai terminar em resposta, vai terminar em adoração. É assim que vai terminar. Oh Senhor, nós queremos, Pai. O céu pode até estar em silêncio agora, mas Deus já escreveu o final da tua história. Você pode estar vivendo o versículo 1, mas Deus já está lá no versículo 24. Ele não desprezou você, Ele não repudiou a sua dor. O silêncio dele nunca foi a ausência dele sobre a tua vida. Você vai contemplar e você vai poder declarar que Ele ouviu a tua dor. Tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. Tudo que parece não ter hoje lógica vai fazer sentido. Quando uma dor muito grande nasce, junto com uma dor nasce um grande propósito. Você precisa saber disso. Ele já está lá no 24.
Ele sempre te ouviu. Ele sempre te ouviu. Ele nunca esteve ausente. Aleluia. Aleluia.